Mudar de assunto e chegar finalmente ao grande assunto do dia, após meses sem definição, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investigará fraudes no INSS, será instalada nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã. Um dos motivos para o atraso foi a obstrução do governo, já que uma CPMI voltada a uma instituição pública poderia enfraquecer politicamente o executivo. Ao ser instalada, entram em jogo as definições sobre os rumos que as apurações do Legislativo podem tomar. Eu estou aqui no estúdio com a repórter Marília Ribeiro, que está sempre acompanhando o Legislativo, e também com o deputado federal Duarte Júnior, que é um dos integrantes da comissão, para falar sobre as expectativas para a CPMI. Bom dia, deputado, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Natália, bom dia, Marília, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Metrópolis. E bom dia, Marília, também é sempre muito bom estar contigo. Bom dia, Nath. Bom dia, deputado. Muito obrigada por nos atender nesta quarta-feira. Também bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis. Perfeito. Deputado, vamos começar com o básico? É isso que a gente comentou, né? A CPMI demorou bastante para começar, mas agora será instalada, começa hoje, os trabalhos começam hoje às 11 horas da manhã. Mesmo assim, os aposentados já estão recebendo ressarcimento. Mas tem um outro ponto que é da investigação, né? Também é da responsabilização de quem veio fazendo essa farra do INSS desde muitos anos, passa aí por alguns governos, né? Não só acontecendo no governo Lula. Então, qual é a importância da CPI? Por que ela, mesmo assim, mesmo com os aposentados já recebendo o dinheiro de volta, ela vai acontecer? Como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Pelo menos está começando os trabalhos hoje às 11 horas da manhã e o objetivo dessas investigações é, de fato, garantir que o recurso seja devolvido a quem é dele por direito, devolver o dinheiro aos consumidores, mas muito além. É também identificar e punir todos aqueles que cometeram crimes. E, para além de tudo isso, é importante que a gente finalize nesse governo, com essa CPMI, todo e qualquer tipo de fraude. Porque essa fraude, ela não é uma fraude relacionada a um governo de direita, a um governo de esquerda, ao Lula, ao Bolsonaro. Se a gente for analisar a história do INSS, esse tipo de desconto irregular, indevido, ele tem mais de 20 anos. Isso começou precisamente, foi identificado em 2009. E esses descontos, eles vêm aumentando com o passar do tempo. É claro que as crises, elas têm aí um destaque em 2019, agora nesse ano, com o governo Lula, o terceiro governo Lula, não houve nenhum tipo de modificação daqueles que estão sendo investigados pela Polícia Federal, que serão convocados pela CPMI, e é por essa razão que a CPMI se torna muito importante. E já começou com o pé direito. Eu faço questão aqui de registrar o meu reconhecimento à postura do relator escolhido, que é o Ricardo Aires, por ter solicitado apoio de servidores efetivos, servidores de carreira da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, para que possa garantir uma investigação cada vez mais técnica e mais precisa. Deputado, a gente sabe que vai ser uma pauta voltada também aí política, né, que será usada em 2026. E a gente gostaria de saber, né, qual vai ser o caminho que o senhor, dentro dessa comissão, o senhor vai acabar seguindo para essas investigações. Como a Nath mesmo disse, esses ressarcimentos já começaram a ser pagos, muitos aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos indevidos já receberam, as entidades já foram identificadas também. Então, qual será o caminho, pensando também nessa pauta política, porque a gente sabe que as CPIs, independente do que ela investigue, ela acaba se tornando também assunto político, considerando 2026. Qual vai ser o caminho que o senhor vai seguir dentro dessa comissão? Olha, primeiro é importante a gente fazer uma correção dessa narrativa que muita gente tem levantado de que os consumidores estão sendo restituídos, os aposentados estão tendo a devolução dos recursos que foram descontados, mas quem está devolvendo? Será que quem roubou, quem subtraiu, quem desviou, é desse recurso que está sendo devolvido? Ou é recurso próprio da União que está lesando duas vezes todos os contribuintes brasileiros, todos os cidadãos brasileiros que pagam seus impostos? A gente precisa verificar, por exemplo, o Antônio Antunes, o famoso careca da INSS,
do INSS que todos nós sabemos, as investigações já apontam que desviava recurso e comprava veículos de luxo, carros de luxo, colocava no nome da esposa, de outros membros da família, para fim de lavagem de dinheiro. Então, é desse dinheiro aí que a gente tem que restituir à União para que a gente possa garantir que os consumidores, os aposentados, possam ter a devolução do seu recurso. É bom também aqui destacar que o próprio delegado responsável pelas investigações da Polícia Federal, ele afirmou nas últimas semanas que as investigações ainda não foram concluídas, que está no início das investigações, porque a gente está diante de um rombo, de uma fraude que não alcançou apenas um governo. Estou falando aqui de uma fraude que tem mais de 20 anos. Então é importante a gente também, com a CPMI, ela não busca tão somente identificar, prender, identificar, punir, mas também criar um arcabouço legal, encaminhamentos legislativos para poder garantir mais segurança ao contribuinte. Não é adequado que o cidadão brasileiro vá ao INSS sem qualquer esperança de que seu problema vai ser resolvido. A gente tem também aqui casos como, por exemplo, beneficiários do BPC, benefício de prestação continuada, que estão sendo altamente fiscalizados, auditados, reavaliados para fins de redução dos gastos públicos. Eu não concordo com isso. A gente tem que fiscalizar, a gente tem que cortar o benefício daquele que não tem direito. Não de pessoas com deficiência, não de aposentados, não de pensionistas. É importante também aqui a gente ampliar as investigações para além desses descontos por parte de instituições. A gente precisa verificar, claro, quais são essas instituições, se são instituições, na verdade, criadas para fins de prática criminosa, a gente tem que identificar e fazer com que haja a dissolução dessas instituições. Não é justo que ela seja utilizada, e são 11 investigadas pela Polícia Federal, e nós vamos convocar na CPMI e continue em seu funcionamento. A gente precisa, para além disso, garantir também a ampliação, como, por exemplo, os empréstimos consignados. E é por essa razão que aqui eu já adianto. Nós vamos requerer informações da Polícia Federal, da CGU, nós vamos requerer informação também da FEBRABAN, que é a instituição responsável aí, pelo funcionamento, pelo monitoramento, pela regulação do serviço bancário brasileiro, porque esses descontos eles foram comunicados pelas instituições financeiras. A partir do momento que a instituição financeira tem a ciência desse desconto e realiza o desconto, a gente também precisa verificar se havia ali algum tipo de conhecimento de que aquele desconto não tinha nenhum tipo de anuência. A gente está falando de pessoas, de consumidores que tiveram seu patrimônio lesado e por vezes não teve nenhum tipo de autorização. E o que o banco fez diante desse desconto? Há uma responsabilidade civil objetiva. A instituição financeira prestadora desse serviço bancário tem responsabilidade objetiva. E na CPMI a gente também vai apurar essa responsabilidade. Deputado, o senhor já falou de alguns caminhos que a CPI deve tomar, mas acho que também interessa bastante ao nosso público saber de pessoas que devem ser convidadas, convocadas, para justamente responderem as perguntas dos senhores. Já tem aí algumas dessas pessoas que os senhores devem chamar? O senhor mencionou, né, o careca do INSS como um desses personagens, mas tem outros também personagens que devem ser chamados pelos senhores, né? Com certeza, mas para não parecer que eu fugi aqui da pergunta, sobre essa questão da politização. Eu acredito que, por óbvio, ali é uma casa política, vão ter parlamentares que estarão lá para dizer que a culpa é do Bolsonaro, assim como terão parlamentares que estarão ali na CPMI para dizer que a culpa é do Lula. Eu acredito que aqueles parlamentares que forem com essa intenção, como se trata de uma problemática que atinge diretamente o bolso do consumidor brasileiro, os consumidores, aposentados, pensionistas, beneficiários de programas sociais como o BPC, aqueles que ali chegarem para fins de defender um governo ou outro, eu tenho certeza que a população há de identificar e também de rejeitar esses parlamentares. A minha postura é independente, com uma isenção técnica, como sempre eu exerço meu mandato. Não importa se quem errou é da direita ou da esquerda, não importa se é de um partido aliado ou de um partido oposição. Se errou, vai ser identificado, vai ser punido e nós vamos fazer com que seja condenado com todo o rigor que a lei prevê. A gente não pode passar pano só porque quem errou é uma pessoa de um partido próximo. Isso não deve acontecer.
E a minha postura na CPMI é exatamente agir com toda essa firmeza técnica para que a gente possa proteger aquilo que nós devemos fazer. Nós estamos lá representando o interesse público, o interesse do povo brasileiro, e eu vou me dedicar ao máximo para que essa politização desse assunto ali dentro da CPMI ela possa ser a menor possível e não prejudique as investigações. E é por essa razão, nesse sentido, que eu parabenizo o relator mais uma vez por ter solicitado essa equipe técnica desses órgãos de fiscalização e controle. Quanto aos requerimentos, aqui eu posso já adiantar alguns. Nós já estamos no ponto, é só iniciar os trabalhos, a instalação da CPMI, para apresentar pouco mais de 17 requerimentos de convocação, pouco mais de 4 requerimentos de informações. Quanto às informações, como eu já disse, a FEBRABAN, a Polícia Federal, a CGU, ao próprio INSS, as convocações. Não há dúvida que o careca da INSS, o Antônio Antunes, ele tem muito o que falar. Ali na CPMI, até aqueles que já estão respondendo, que estão presos, é importante porque ali é mais uma oportunidade de falar e há uma grande visibilidade, então é uma oportunidade até de mudar o seu pensamento ou ter uma nova oportunidade de chegar ali e falar a verdade. Convocação também de todos os dirigentes da do INSS, pelo menos ali de 2019 para cá, aqueles que entraram recentemente, aqueles que saíram espontaneamente. Vou dar um exemplo próprio do estado do Maranhão. Existe um diretor executivo do INSS que, com o início das investigações, ele já pediu para sair. Então, assim, quem não deve não teme. Se está fazendo um trabalho certo, se está fazendo um trabalho correto, por que pedir para sair? Não faz o menor sentido. Então, gera ali uma estranheza esse comportamento e é nesse sentido que a gente vai fazer essas convocações. E também, claro, familiares. Infelizmente, se o sujeito não respeita a própria família e coloca um objeto fruto de crime no nome da esposa, no nome de um parente, a gente vai ter que convocar também a esposa, a gente vai ter também que convocar o parente, porque também está praticando crime na modalidade de partícipe, na modalidade até mesmo com um dolo eventual. Deputado, nós sabemos que a duração da CPI ela deve ser de cerca de 180 dias, mas eu gostaria de saber se o senhor acredita que ela vai ser finalizada até o final deste ano. E também mais uma perguntinha é saber se, por conta dessa demora, da instalação, de todo esse processo que acabou tendo esse recolhimento de assinaturas, CPI, CPMI, o senhor acredita que dê em alguma coisa essa CPMI do INSS? Olha, eu só faço na minha vida aquilo que faz sentido. Eu não vou dedicar a minha vida porque não tem nada mais importante do que o nosso tempo. Eu poderia estar, por exemplo, com meu filho, que é a coisa que eu mais amo na vida. Minha esposa está esperando meu segundo filho, 7 meses de gestação. Então, se eu não acreditasse que isso daria certo, eu não estaria aqui, eu estaria no Maranhão, em São Luís, conversando com os meus eleitores ou com a minha família, que é muito mais importante. Se eu estou me dedicando a isso é porque, de fato, acredito que vai dar certo e eu aumentei a minha esperança a partir do momento que conversei antecipadamente com o relator, o Ricardo, fui ao gabinete dele para conversar sobre as estratégias, o que ele está pensando, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a intenção dele com a seguinte afirmação: eu vou dedicar minha vida nesses próximos 6 meses para fazer com que essa CPMI ela alcance um resultado efetivo à população, que a gente consiga dar uma resposta efetiva à população. Ele também me adiantou a intenção de marcar 2 reuniões por semana, às terças e às quintas-feiras. Isso é importante porque, na visão dele, as terças-feiras seria para fins de discutir requerimentos de convocação, de informações, e na quinta-feira seria um momento onde ali os trabalhos na Câmara estão um pouco mais tranquilos para que a gente possa fazer a oitiva dessas testemunhas, a oitiva daqueles que forem convocados. Eu estou muito confiante de que a gente vai conseguir não apenas ajudar, contribuir e avançar nas investigações, como também ampliar essas investigações, como diz respeito aqui aos empréstimos consignados. Perfeito, a gente conversou com um dos titulares da CPMI do INSS que começa hoje. Demorou, mas começou, vai começar às 11 horas da manhã lá no Congresso. O deputado federal Duarte Júnior. Deputado, muito obrigada, viu, pela presença, é sempre muito bom o público contar aí com os esclarecimentos das próprias autoridades que vão participar de um processo tão importante. Então, muito obrigada e um ótimo trabalho aí pela frente. Eu agradeço. Bom dia a todos vocês. O que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigada pela ajuda também, viu? Marília Ribeiro, nossa repórter, que está sempre acompanhando o Legislativo. E volta ainda hoje a programação aqui do Acorda Metrópolis
com mais entrevistas, né, Marília? Obrigada. Volto sim, Nath. Eu que agradeço. Só queria reforçar aqui, deputado, porque eu perguntei se o senhor acredita que a finalização dos trabalhos acontece ainda no final deste ano. Sim ou não? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas se for necessário prorrogação, pode ter certeza que vai ter meu voto, minha vontade de prorrogar para que a gente possa realmente passar um pente fino e não deixar nenhum que cometeu erros impunes. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, viu, Marília? Então, você volta também. Vamos mudar de assunto bem rapidinho?